Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Anderson da Z3D Print e hoje estou aqui para iniciar uma série sobre o Orca Slicer, onde eu quero falar sobre os principais recursos. Então, vá logo aí se inscrevendo no canal, deixando o seu like e ativando o sininho, pois essa série ela promete, principalmente para quem quer começar aí a conhecer os recursos do Orca Slicer. Então, a primeira aula, que é a aula de hoje, eu vou falar sobre a aba impressora, como editar os presets da impressora. Vou falar sobre os principais recursos dessas configurações e vamos começar, né? Como eu não gosto de perder muito tempo, eu vou abrir aí o Orca Slicer. Com o Orca Slicer aberto, a primeira coisa que você vai fazer é escolher aí a impressora, né, do seu uso, que você vai começar a utilizar, que você adicionou lá no tutorial sobre como adicionar uma impressora no Orca Slicer. E agora você vai aqui em editar o preset dessa impressora. Vamos clicar. E aqui temos todas as configurações da aba impressora, tá? E eu vou começar utilizando aqui nessa impressora que é a Creality Ender 3 S1 com o bico 0.4, mas aí você vai poder utilizar a impressora que você estiver aí, que você instalou, a impressora do seu uso, tá? Então eu vou falar aqui sobre cada aba dessa aqui e a primeira vai ser informações básicas, tá? Então aqui nas informações básicas, a primeira opção que temos é a área de impressão, onde definimos aqui a área de impressão da nossa impressora. Isso aqui você vem nas configurações de fábrica, né? Geralmente lá o fabricante da impressora ele tem essas informações no site. Então você pode ver, você pode editar aqui essas informações. Aqui em textura você pode adicionar uma textura com a sua logomarca, um arquivo JPEG ou PNG que você pode carregar e deixar aí a sua mesa com a sua marca. E aqui também você pode adicionar o modelo 3D, que ele fica como se fosse a sua impressora, né, por trás aí da cama. Eu nunca gostei de utilizar isso aqui, mas eu já vi muita gente que gosta. Então eu vou cancelar aqui. E a próxima opção temos aqui como área de exclusão da mesa. Isso aqui é uma área que você pode definir que o hot-end ele não vai até esse limite. Geralmente é utilizado nas impressoras que possuem aqueles clipes para você prender lá o vidro, tá? Que é para ela delimita, né, aquela área para o hot-end ele não bater naqueles clipes. Então aqui você tem essa configuração. E aqui a altura de impressão, é onde você tem aqui a altura de impressão da sua impressora, que também você pode pegar lá no site do fabricante. Temos aqui essa opção que é suportar vários tipos de mesa, tá? Se você clicar aqui, suportar vários tipos de mesa, vamos observar que ele ativa essa opção aqui, tipo de mesa. Eu vou fechar aqui para mostrar para vocês. E aqui em tipo de mesa você tem algumas opções, né? Que é a mesa P lisa, mesa para material de engenharia e mesa P texturizada, tá? Então aqui você pode escolher. E para essas configurações aqui, vocês têm aí nas configurações de material. Eu vou falar melhor no tutorial sobre materiais, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Quando você ativa aqui o tipo de mesa, que você seleciona a sua mesa, aqui nos presets do material, eu vou clicar aqui, você tem aqui embaixo, em temperatura da mesa, você tem como utilizar uma temperatura diferente para cada tipo de mesa lá que você configurou. A mesa fria, mesa de engenharia, mesa P lisa e mesa P texturizada. Então é aqui que você faz as configurações para cada tipo de material, né, a temperatura, e também para editar lá os presets, né, do tipo de mesa. Tá? Então é aqui que você faz a configuração. Eu vou voltar lá para as configurações de impressora. Eu vou desativar aqui essa opção e vamos seguindo. Aqui temos o volume do bico, tá? Isso aqui é utilizado
para impressoras multimateriais, tá? Então eu não vou falar sobre isso agora. E aqui, melhor posição do objeto, tá? Isso aqui é utilizado lá quando utilizamos para rearranjar os objetos na mesa. Eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui ele utiliza os valores, né, entre 0 e 1. Então aqui 0,5 é a metade desse valor. Então eu vou fechar e mostrar para vocês o que isso significa. Quando eu vou rearranjar um objeto na mesa, ele vai sempre forçar que o objeto ele fique no centro da mesa. Eu vou organizar aqui e eu tenho aqui os objetos rearranjados no centro da mesa. Eu vou voltar lá e aqui eu vou editar. Eu vou colocar, em vez de 0,5, eu vou colocar 1 nas duas opções, tanto no X quanto no Y. Eu vou fechar. Agora eu vou rearranjar, eu vou organizar e ele vai forçar aqui os objetos a ficarem aqui no limite do canto da mesa. Vocês viram lá, né, que ele utiliza uma matriz que é entre os valores entre 0 e 1. Se você colocar os valores em 0, ele vai rearranjar aqui nesse cantinho, tá? Então, por aqui você tira como você pode fazer para rearranjar os objetos em cada parte da mesa de impressão. Tá? Eu vou colocar aqui os valores em 0 só para mostrar para vocês. Eu vou fechar, vou rearranjar de novo e ele vem aqui. Os objetos eles vão se rearranjar aqui no ponto 0. Tá? Então, eu vou voltar novamente lá nas configurações. Eu vou voltar aqui para os presets, né, padrão. E aqui temos o deslocamento Z. Isso aqui é para quando você faz lá o seu nivelamento da mesa, né, tanto automático quanto manual. Aí você coloca para imprimir e você percebe que o bico ele está ou muito perto ou muito afastado da mesa. Então aqui você pode definir um ponto para abaixar o bico um pouco mais ou para levantar o bico, né? Se o bico estiver muito próximo à mesa, você pode definir aqui um deslocamento Z no seu fatiamento para levantar um pouquinho o bico na hora de impressão ou para baixar o bico, tá? Valores positivos levantam o bico, valores negativos vão baixar o bico. Então aí você vai fazer a configuração de acordo aí com o que você quer ajustar. E aqui temos orientação preferida. Essa orientação é como você vai adicionar os objetos na mesa. Por exemplo, aqui eu tenho essa orientação a 0 grau. Então, quando eu importar um objeto para a mesa de impressão, ele vem na sua posição original que você utilizou lá quando você fez o modelamento 3D. Agora, se você quiser trabalhar com uma rotação, você vai definir aqui, quando você importar o objeto, ele já vai chegar aqui na mesa de impressão na rotação que você definiu aqui. Tipo de G-Code, né, avançado. Aqui você define o tipo de G-Code da sua impressora. Se é Marlin, se é Clipper, se é RapRap e se é Marlin 2. Isso aqui também você tem lá nas opções do fabricante, tá? O fabricante ele vai fornecer essas informações para você. E aqui, desabilitar e definir tempo de impressão restante. Aqui você pode desabilitar aquele tempo lá no firmware da impressora para não aparecer o tempo restante de impressão na tela lá de monitoramento. Geralmente eu gosto de saber o tempo restante, né? Então eu deixo desmarcado aqui. E aqui miniaturas de G-Code. Aqui você também vai definir as miniaturas que vão aparecer quando você importar o seu arquivo, o seu G-Code, quando você colocar lá o cartão de memória na sua impressora para você verificar lá as miniaturas. Então, cada impressora ela tem uma configuração que você também pode ver lá no manual ou no site do fabricante. E aqui usar distâncias e relativas. Isso aqui ele melhora o cálculo matemático para evitar erros, tá? Então, geralmente eu gosto de deixar isso aqui marcado. E, inclusive, você só consegue utilizar a torre de purga se você deixar marcados aqui as distâncias relativas. Usar retração de firmware. Se você tem uma impressora que você quer utilizar a retração que veio de fábrica, você marca aqui essa opção
que ele vai usar a retração lá de fábrica e você vai ver, né? Se você tiver uma ótima retração, você pode deixar sempre marcado aqui, mas se você não gostar, você pode desmarcar e configurar a sua retração diretamente lá nas calibrações de retração. E aqui o custo de tempo, aqui você pode definir um custo de tempo de impressão, que aí ele vai se adicionar lá na hora que você fizer o fatiamento no custo total da sua impressão. Ele vai pegar o custo lá do preço do filamento, que vamos fazer a configuração lá em materiais, e vai unir com o custo aqui de tempo de impressão e vai colocar um valor sobre a impressão que você vai fazer, né? Isso aqui geralmente é bem interessante você procurar esse cálculo aqui e verificar quanto custa uma hora de impressão aí na impressora que você está utilizando. E aqui temos ventilador de resfriamento. Isso aqui geralmente eu gosto de deixar marcado apenas nos overhangs, essas opções de resfriamento aqui. E aqui temos margem da extrusora. Isso aqui é utilizado quando queremos imprimir um objeto por vez na mesa de impressão. Então você vai definir o raio que é para sua extrusora ela não bater nos objetos que estão em cima da mesa. Você vai definir o raio, a altura do objeto que você vai imprimir. E isso aqui é muito interessante, né? Quando você imprime um objeto por vez e você faz então essas configurações aqui manualmente. E aqui temos o bed mesh adaptativo. Isso aqui nada mais é do que um controle que você pode ter sobre a sonda quando ela vai fazer o nivelamento automático. Você pode fazer modificações aqui para sua sonda, ela só definir, por exemplo, se eu tenho aqui essas pré-definições, ele vai fazer a sonda em toda a mesa de impressão. Mas se eu for imprimir um objeto apenas no meio da minha mesa de impressão, eu posso utilizar essas configurações para fazer a sondagem apenas no meio da mesa de impressão. Isso aqui vai facilitar muito, por quê? Porque você vai poder ter uma precisão maior, porque ele vai fazer a sonda somente no espaço que você vai utilizar para imprimir o objeto. E aqui temos acessórios, né, tipos de bico. Você pode definir aqui um tipo de bico, aço endurecido, aço inoxidável e latão. E aqui, para quem utiliza aquelas impressoras que tem aqueles ventiladores auxiliares, tipo a K1, você vai marcar aqui que ele vai fazer o controle lá desse ventilador auxiliar. Geralmente, quando você coloca as predefinições da K1 aqui, que você instala a impressora, ele já vem aqui marcado. Agora eu vou para outra aba, que é G-Code de máquina, G-Code da máquina. Aqui é onde você tem os G-Codes, né, que são configurações que você tem, que você pode fazer manualmente aí para definir alguma programação extra na sua impressora. E aqui, por exemplo, no G-Code de início, você tem o que a sua impressora vai fazer ao iniciar a impressão. Então é aqui que ficam as configurações iniciais. Tudo que a impressora vai fazer antes de iniciar a impressão. E aqui o G-Code final da máquina é tudo que a impressora vai fazer quando terminar a impressão. E aqui temos outros G-Codes que você pode trabalhar. Geralmente o que utilizamos aqui é o G-Code de mudança de filamento, dentre esses todos, que é o M600, e também aqui, né, os de mudanças de camadas, tá? Então ele já vem aqui pré-definido. Geralmente eu não aconselho você modificar isso aqui se você não souber como fazer. E aqui temos a outra aba, que é multimaterial. Aqui em configuração de múltiplos materiais, você tem a primeira, que é múltiplos materiais com apenas uma única extrusora. Se você for imprimir, fazer uma impressão colorida com uma impressora com uma única extrusora, você vai deixar marcada essa opção aqui. E aqui é a troca manual de filamento. O que vai fazer isso? Ele vai substituir o M600 pelo Pause.
Então, toda vez que ele for fazer uma troca de material, ele substitui o M600 pelo pause e ele vai pausar a impressora para você fazer a troca do filamento e depois apertar lá, ou se a sua tela for touchscreen, ou você vai apertar lá nas opções para continuar, ou se for aquela tela que tem lá o botãozinho, você vai apertar também para continuar a impressão. E aqui temos a torre Prime, né, que é a torre de purga. Aqui nessa primeira opção, que é purgar na torre Prime, ele vai fazer uma purga também na torre de limpeza, tá? Então aqui também temos ativar o modelamento de ponta, né, do filamento. Essa opção aqui, o que que ela faz? Ela faz uma modelagem na ponta. O que que é isso? O filamento, ele, na hora que ele vai sair na troca do filamento, ele faz uma retração, aí ele puxa, ele empurra novamente o filamento até o bico, aí ele retrai novamente até esfriar, e ele faz isso algumas vezes até a hora que ele vai remover o bico. Então, quando você remove o bico, você vai ver que o bico ele veio com uma ponta já feita, então você não vai precisar cortar se você for adicionar novamente esse material. Ele já vem com a ponta modelada. E aqui temos os parâmetros de múltiplos materiais com único extrusor. Isso aqui é justamente as configurações quando ele faz a troca do filamento. Eu tenho um tutorial que eu fiz do Prusa Slicer, que são as mesmas configurações. Eu vou deixar o card aí para vocês, tá? Então vocês vão ver lá, vocês vão fazer aqui os testes e a calibração. Isso aqui é muito legal. Isso aqui evita, quando você vai fazer lá a mesa a torre de purga, que não é bem uma torre, que é aquela que fica apenas na primeira camada, quando você está imprimindo colorido, que ele deixa geralmente um excesso de material em cima. Então, quando o bico passa, ele pode raspar, ele pode pular etapas, né, de impressão, e o bico ele pode sair lá do lugar e vai imprimir no local errado. Ele geralmente sai do eixo quando fica um excesso de material, que o bico passa em cima, ele pode pular, e então você vai iniciar a sua segunda camada de maneira aí errada. Então isso aqui é muito legal configurar. Agora eu vou mudar aqui para a aba extrusora. Aqui é a aba que eu considero mais importante da configuração, né, de impressora, da impressora. Aqui a primeira opção é o tamanho, né, o diâmetro do bico, que você vai adicionar aqui se você estiver utilizando o bico 04, 02, 06, 08, você vai colocar aqui o diâmetro do bico nessa opção. E aqui os limites de alturas, de altura da camada. O que isso aqui significa? Também você tem essas opções lá no manual da impressora ou no site do fabricante, que é a altura mínima que a sua impressora ela imprime de camada e a altura máxima com esse determinado bico que vem por padrão. O que isso aqui faz? Quando eu utilizo lá as camadas adaptativas, ele vem pegar essas informações aqui para ajustar as camadas adaptativas. O que são as camadas adaptativas? É uma configuração que tem no Orca Slicer que você habilita e, por exemplo, se você estiver imprimindo fazendo uma impressão orgânica, ele vai definir camadas que têm menos resolução com uma altura maior e camadas com mais resolução com alturas menores. E aqui temos posição, offset da extrusora. Isso aqui é para impressoras multi-extrusoras, onde você vai poder definir, por exemplo, você faz lá a calibração das duas extrusoras e verifica que a segunda extrusora está imprimindo errado nos eixos X e Y. Então você pode fazer os ajustes de posição aqui né, no offset da extrusora. E aqui temos a retração, né, que é uma configuração muito importante que evita as strings, né, na sua peça. Então aqui temos o comprimento da retração, que você vai fazer lá a calibração e vai fazer essas configurações aqui. Aqui é o comprimento da retração. Aqui é um comprimento extra que você pode utilizar também. Geralmente eu deixo 0
Eu nunca precisei fazer esse comprimento extra na retração. E aqui temos o Z-Rope ao retrair. O que é isso? É quando você vai fazer um movimento de retração. E isso aqui eu utilizo muito, principalmente nas camadas de topo, que é para não deixar o bico arrastar na camada de topo. Então, geralmente eu utilizo aqui o Z-Rope para quando ele for fazer o movimento por cima da camada de topo. Então, eu gosto de deixar habilitado. E aqui você tem o tipo de Z-Rope, né, que é normal, declive e espiral. Você tem essas opções que você pode ativar. O normal, ele apenas puxa o bico para cima e faz o movimento de retração. Aqui o declive, ele faz o movimento do bico para cima em declive, ele vai fazendo em um determinado ângulo. E espiral, ele puxa o bico aí em forma de espiral e faz o movimento lá do bico. E aqui você tem velocidade de retração, que é a velocidade que ele vai puxar o filamento do bico na hora da retração. E aqui a velocidade de desretração, que é a velocidade que ele vai trazer lá o filamento de volta para começar a impressão. E isso aqui eu tenho um tutorial para você fazer lá a configuração de retração. Eu vou deixar também o card aí para vocês, para quem quiser configurar a retração. E aqui temos limiar de distância de deslocamento, 2 milímetros. Isso aqui quer dizer que ele só vai fazer a retração em impressões acima de 2 milímetros. Por exemplo, se eu estiver imprimindo um QR Code, por exemplo, que tem muitas partes pequenas, então, se essas partes pequenas forem menores do que 2 milímetros, ele não vai ficar fazendo retração para cada impressão. Causa assim um certo desgaste, né, na sua extrusora. Retrair ao mudar de camada. Então aqui também é muito importante. Eu sempre gosto de deixar isso aqui marcado. Sempre que ele for fazer lá uma mudança de camada, ele vai fazer a retração. E aqui ele vai limpar quando retrair. Ele faz a retração e ele volta um pouquinho no caminho que ele percorreu e ele faz a limpeza do bico também. E essa distância de limpeza você pode calibrar aqui, né? Que é de 1 milímetro. Então ele vai fazer o retorno lá no mesmo caminho de 1 milímetro para fazer a limpeza do bico e depois ele vai retornar lá a sua impressão. E aqui a quantidade de retração, né, antes dessa limpeza, que é de 70%. Então isso aqui também eu deixo como padrão. Eu utilizo, na verdade, isso aqui entre 70% e 100%, mas eu mais utilizo aqui entre 70%. E aqui são as aplicações de Z-Rope, tá? O que é isso? É que aquilo que eu falei, né, que geralmente eu utilizo o Z-Rope quando eu estou finalizando as camadas de topo, que é para quando você for fazer o movimento lá do bico por cima da peça, ele não arrastar na peça e ficar aquela linha em cima da peça que deixa uma aparência bem feia. Então aqui você pode elevar Z apenas acima, aí você coloca aqui de tantos milímetros e aqui abaixo de tantos milímetros também. E aqui você pode configurar, né, nas superfícies, que é o que eu falei, em todas as superfícies ou somente a parte superior. Eu gosto de utilizar somente na parte superior. E aqui retração na troca de material. Aqui na troca de material, quando o hot end finaliza o material que ele vai fazer a troca, que ele vai fazer o movimento lá para o eixo 0, geralmente, se você ver que ele está deixando material sobre a impressão, você pode utilizar aqui um comprimento extra aqui na retração, tá? Você pode utilizar aqui entre 1 e 2 milímetros. Agora temos também a outra aba, que é a aba movimento, onde temos aqui as configurações, né, de limites de velocidade, onde você vai poder fazer o controle, né, da aceleração e do jerk. Tá? Isso aqui eu posso inclusive fazer mais para frente um tutorial falando sobre como configurar
como fazer essas configurações, mas geralmente é bom você utilizar as configurações do fabricante, principalmente se você não sabe como fazer aqui as mudanças, né? Se você não conhece como funciona aqui esses limites de aceleração. E aqui na última aba temos a aba Notas, que é onde você pode fazer aqui alguma anotação sobre as configurações desse preset das impressoras. E após você fazer todas as configurações, você pode clicar aqui em salvar e salvar esse preset da sua impressora. Então, pessoal, para esse tutorial, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu vou tentar falar sobre todos os recursos. A próxima aula vai ser sobre a aba filamentos. Eu vou falar sobre todos os recursos lá que eu conheço, que eu utilizo. E após a configuração de filamento, eu vou falar sobre cada uma das configurações lá de qualidade, resistência, velocidade, suporte e outros recursos lá do Orca Slicer. Esse tutorial aqui eu pretendo que ele seja um tutorial para quem está começando no Orca Slicer, quem quer entrar na impressão 3D e quer conhecer aí um pouco dos recursos do Orca Slicer. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Um grande abraço. Não se esqueçam, né, de apoiar o canal, de se inscrever no canal, de deixar seu like e ativar o sininho. Isso aí me incentiva muito quando eu vejo que as pessoas gostam do vídeo. Se você não gostar, também você pode ir lá e dar dislike, que também é importante. Tá? É importante interagir. Tá? E deixe seu comentário que eu vou tentar responder da melhor forma possível. Então era isso. Isso aí que eu tinha para trazer para vocês nessa primeira série. Eu espero que vocês tenham gostado. Então até a próxima aula. Valeu, pessoal. Um grande abraço.